A paz do Senhor Jesus para todos. Chegamos na última lição desse segundo trimestre de 2022 da nossa Escola Bíblica Dominical da editora Betel, a lição de número 13, que vai falar sobre o novo céu e a nova terra. Enquanto na lição passada foi revelado o futuro eterno daqueles que se perdem, com o propósito de alertá-los enquanto há tempo, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Já nessa lição de hoje nos é revelado o oposto, o futuro eterno dos salvos, trazendo assim consolo, esperança e perseverança em meio às aflições. O texto de referência para essa lição é o capítulo 21 desse livro do Apocalipse. Os versículos vão do 1 ao 4, que diz assim: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe." Irmãos, o mar aqui é simbólico, tá bom? Não significa que os oceanos se secarão, nada disso. Mas ele se refere às nações, Porque no capítulo 17, versículo 15, o anjo disse para João que as águas que ele viu, onde a prostituta estava assentada, são os povos, as multidões e as nações de todas as línguas, Esse é aquele mesmo mar de vidro que João viu lá no início, as nações com suas obras, mesmo as ocultas aos olhos dos homens, todas elas transparentes como vidro aos olhos de Deus, E também é o mesmo mar de onde subiu a primeira besta, o anticristo, São as nações que o elegeram como Messias. Esse mar, com suas turbulências, com suas agitações, já não existirá, porque também serão lançados no lago de fogo por não terem seus nomes escritos no livro da vida. Agora o versículo 2. "E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Notem também que nesse novo céu e nova terra que João viu, não haverá mais morte, diferentemente dos novos céus e nova terra de Isaías 65, versículo 17. Ali haverá morte porque diz respeito ao milênio. Então, nós só não podemos relacionar o milênio com esse novo céu e essa nova terra de Apocalipse, tá bom? Então, são ocasiões ou contextos diferentes. O tópico 1 inicia falando sobre a vontade perfeita de Deus. Vontade essa que está revelada na sua palavra, na palavra de Deus. Então, se alguém quiser saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, é só ler a Bíblia. E o que determina o desfecho final ou o destino final de toda a humanidade, seja para o lago de fogo ou para o novo céu e a nova terra, é a obediência ou não a essa perfeita vontade de Deus, Tem até aqueles que ensinam por aí que no final todos serão salvos, ninguém se perde. Afinal, Paulo disse que a vontade de Deus é essa, que todos sejam salvos. E claro que essa é uma das vontades de Deus, realmente, que todos sejam salvos. Mas ela é condicional, Por isso que a vontade de Deus também é a nossa santificação, que nos abstenhamos da prostituição, porque sem santificação ninguém verá Deus, e os que se prostituem não herdarão o reino de Deus. Percebe, irmãos? E o contraste entre o destino final daquele que faz a vontade de Deus e daquele que não faz é imenso, O profeta Malaquias disse que naquele dia todos verão a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Aquele que não faz a vontade de Deus passa, juntamente com o mundo e suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre, Jesus disse: "Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar." Se a palavra de Deus não passa, aquele que obedece à palavra de Deus também não passa. Ele permanece para sempre. Agora, o problema é que desde que Deus criou um homem, Satanás ele age para enganar o ser humano, fazendo ele acreditar que a vontade de Deus não é boa.
Só que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse aos romanos que a vontade de Deus é boa, sim, boa, perfeita e agradável. Ou seja, o diabo diz uma coisa e Deus diz outra. E, infelizmente, muitas vezes os homens preferem dar ouvidos à voz do diabo e desconsiderar a voz de Deus, né? A pessoa não faz a vontade de Deus, que é boa e agradável, sofre as consequências e ainda murmura, dizendo que Deus é mau. O item 1.1 vai falar sobre os novos céus e a nova terra. O comentarista até faz menção de algumas referências bíblicas nesse item, né? Apocalipse 21, versículo 1, onde João diz que viu um novo céu e uma nova terra, né? Que foi o que nós lemos no texto de referência. Lá em Isaías também, que nós já citamos, 65, versículo 17, e o capítulo 66, versículo 22 também de Isaías, onde Deus diz que cria novos céus e nova terra. Também ele destaca aí a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, onde ele diz que nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça, além desse texto que citamos no item anterior também, né? Marcos capítulo 13, versículo 31, onde Jesus disse que passará o céu e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Só que o novo céu e a nova terra que João viu em Apocalipse, conforme nós já falamos, não é o mesmo das demais referências, tá bom? Percebam que o apóstolo Paulo, ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, né? E isso sugere que há três céus. O primeiro seria o espaço, né? Ou a expansão que foi criada no segundo dia, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 8, onde estão os pássaros, os satélites, os aviões, os pipas, né? E tem o segundo céu, que é espiritual, diz respeito às regiões celestiais. Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou seja, no segundo céu, né? Onde houve aquela batalha entre dois anjos e o diabo que tentava impedir a resposta da oração de Daniel, né? E o diabo não conseguiu porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, né? E foram essas armas que Daniel usou: a fé, o jejum e a oração. Já o terceiro céu é o paraíso, né? Aquele lugar inefável, maravilhoso que Paulo e João tiveram o privilégio de ver com os próprios olhos, né? Os dois primeiros céus, eles precisam de restauração, porque o pecado afetou toda a criação do primeiro céu, né? A lua se transformará em sangue, o sol não dará seu brilho, as estrelas cairão. Tudo isso necessita de uma restauração, né? O segundo céu também será restaurado quando o diabo for lançado no abismo, né? Quando as potências serão abaladas, não havendo mais as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Agora, o terceiro céu, irmãos, esse é o único que não precisa de restauração, porque é a morada do Deus Altíssimo, né? O Deus puro e santo, nada que contamine jamais entrou ali no terceiro céu. Então, o texto de Isaías, Pedro e Marcos está se referindo aos dois primeiros céus, que passarão no milênio e serão restaurados, tá? Já o de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1, diz respeito ao terceiro céu, ao paraíso. João descreve como novo céu e nova terra porque ele se refere a algo novo, uma novidade, né? O terceiro céu, o paraíso, o tabernáculo de Deus com os homens descendo na terra, né? A santa cidade que por enquanto está no céu e de onde nós esperamos o Salvador, conforme Paulo disse aos Filipenses, né? A Nova Jerusalém, a casa do Pai, onde há muitas moradas e que Jesus foi nos preparar lugar. Tudo isso, irmãos, descendo como uma esposa ataviada para o seu marido, baixando na terra, ou seja, o novo céu e a nova terra será o céu na terra. O Deus cujo trono está no céu, conforme diz o salmista lá no Salmo 11, versículo 4, descerá nesse tabernáculo, né, na santa cidade, para habitar com os homens.
Eles serão o seu povo e Deus estará com eles e será o seu Deus, como acontecia lá no Éden também. Deus habitava com Adão e Eva no paraíso que estava na terra. E lá no Salmo 37, versículo 29, diz que os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre, né? Jesus também disse que os mansos são bem-aventurados porque eles herdarão a terra. Mas enfim, irmãos, não importa onde passaremos a eternidade com o Senhor, né? Há várias interpretações, né? No céu, na terra, na nova terra, no novo céu, mas o importante é estarmos para sempre com Ele. Já o item 1.2 diz que as primeiras coisas são passadas. A maldição do pecado e suas consequências terríveis, né? As tragédias que acometeram a raça humana, o mar de gente com suas turbulências, né? Com suas maldades, o anticristo, o falso profeta, que foram os primeiros a serem lançados no lago de fogo, o diabo, as doenças, a morte, que foi o último inimigo a ser vencido, né? O inferno, a grande tribulação, tudo isso já passou, né? Tudo isso foi superado. Só não passaram a palavra de Deus, chamada Jesus, essa permanece para sempre, o novo céu, a nova terra, e aqueles que fizeram a vontade de Deus, esses também permanecem para sempre. Como diz o item, que tempo glorioso será esse, né, irmãos? Tem pessoas que interpretam que toda essa restauração será no sentido figurado, né? E a opinião de cada um deve ser respeitada. Mas pensar isso é o mesmo que dizer de forma indireta que Deus não tem poder para restaurar tudo de forma literal. E Deus tem todo o poder. O mesmo Deus que criou tudo isso do nada, tudo perfeito, lindo e maravilhoso, Ele irá restaurar tudo novamente, né? Tem pessoas que, se estivessem vivas antes de toda a criação e ouvissem que Deus iria criar o céu, a terra e tudo que neles há, essas pessoas diriam, isso é simbólico, né? É no sentido figurado. Impossível criar tudo literalmente do nada, né? Só que Deus criou apenas com duas palavrinhas, né? Duas palavrinhas mais poderosas. Haja e produza, né? E houve tudo e foram produzidos, né? Irmãos, da mesma forma que Deus restaurou tudo após o dilúvio de água, Ele irá restaurar tudo novamente após o dilúvio de fogo que virá. Só que dessa vez a restauração será para todo sempre, né? Talvez alguém questione, mas irmão, o terceiro céu é glorioso demais e infinitamente maior que a terra. Como que viria a terra? Do mesmo jeito que Deus é glorioso e infinitamente grande, que vê os moradores da terra como gafanhotos e cuja terra é como estrado dos seus pés, mas Ele habita no coração do ser humano, tão pecador e pequenino como nós. Já o item 1.3 diz que a promessa de desfrutar de tudo isso é para os que vencerem. Nós vimos isso lá nas 7 cartas para as igrejas da Ásia, né? Onde em todas elas Jesus promete uma bênção celestial para os que vencerem. Comerá da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, não receberá o dano da segunda morte, comerá do maná escondido e receberá uma pedra branca com um novo nome, receberá poder sobre as nações para regê-las com vara de ferro, será vestido de vestes brancas e jamais terá seu nome riscado do livro da vida, será feito coluna do templo de Deus e se assentará no trono de Deus também. Há quem diga que serão esses os galardões que os salvos receberão diante do tribunal de Cristo, né? E isso faz sentido, sim. Como o 7 representa a perfeição, a plenitude, né, a totalidade, essas bênçãos que nós citamos, elas serão para todos os que vencerem em todas as igrejas de todos os tempos. Não é uma bênção diferente para cada igreja, mas todas as bênçãos para todas as igrejas. Agora a questão é quem serão esses vencedores, né? São aqueles que levaram uma vida terrena na regalia, no luxo, na ostentação ou coisas do tipo? Não, né? Claro que não. Não são essas as características de um vencedor aos olhos de Deus, né? Esse é o ponto de vista humano, né? Dos judeus, ou pelo menos de grande parte deles e das igrejas laodiceanas, né? Que tem por aí hoje em dia.
Os vencedores aos olhos de Deus são, na verdade, os perdedores aos olhos dos homens, né? Quem perde nessa vida por amor a Deus é considerado não apenas vencedor, e sim mais do que vencedor aos olhos do Pai. O salmista, lá no Salmo 44, versículo 22, disse, né? Por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. Paulo confirma isso e ele acrescenta ainda, né, que nas aflições, nas tribulações, na fome, na angústia, por amor a Cristo, em todas essas coisas, nós não somos vencedores, mas nós somos mais que vencedores. E será que estamos dispostos a pagar esse preço para recebermos esses galardões de Deus no tribunal de Cristo, né? Agora lembre-se, irmão, é bom deixar claro, a salvação é alcançada totalmente pela graça por meio da fé. Agora, tudo isso que estamos citando nesse item são as recompensas. Elas serão por meio das obras, pelo sofrimento do cristão sem negar a fé. Vamos agora para o tópico 2, que vai destacar a advertência de Jesus sobre o que impede alguém de herdar o reino de Deus. Os pecados que serão citados nos próximos itens, eles estão todos registrados no capítulo 21, versículo 8 e no capítulo 22, versículo 15 desse livro do Apocalipse, tá bom? Claro que tem muitos outros impedimentos ou pecados que estão registrados em toda a Bíblia e não tem como citar todos aqui, né? Mas o propósito principal ao citar os desses textos é alertar a todos, tanto os salvos, prevenindo eles a perseverarem na fé, quanto os perdidos também, né? A fim de que se arrependam e se convertam. Irmãos, quando a gente para refletir sobre essa lista enorme de pecados, além de tantos outros, né, que estão registrados em toda a Bíblia, seja por ação, por omissão, pensamentos ou até intenções do coração, a gente chega à conclusão que realmente não há um justo sequer. Todos pecam e destituídos estão da glória de Deus, né? Aí surge a questão inevitável: e agora, quem poderá me defender? Ou quem poderá me livrar do corpo dessa morte chamado pecado, como disse o apóstolo Paulo? E é aí que surge em cena o Senhor Jesus, né? Dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E só Jesus mesmo, irmãos, pode nos defender, né? Só Ele pode nos livrar do pecado e da condenação eterna. Os próximos itens, eles vão então revelar apenas alguns da lista enorme de pecados que impedem as pessoas de herdarem o reino de Deus, se não houver um arrependimento sincero, né? E uma conversão genuína. O item 2.1 destaca os primeiros dessa lista, que são os tímidos, os incrédulos e os abomináveis. Nós já comentamos um pouco sobre os tímidos no vídeo anterior, e diz respeito aos medrosos, aos covardes, aqueles que fogem diante das provações e das lutas da vida, né? E Deus não quer compromisso com covardes, né? Porque a covardia é sinônimo de incredulidade, né, de uma fé rasa, superficial, e sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Gideão foi enviado por Deus para guerrear contra os midianitas, Deus disse para ele, né? Olha, Gideão, tem muita gente com você para essa batalha. Diga ao povo que aquele que for covarde, que volte. Irmãos, de 32 mil, 22 mil se declararam covardes, né? E retornaram, restando só 10 mil. Mas por que que Deus não admite covardes no meio do seu povo? Porque Ele não nos deu o espírito do medo, mas de fortaleza, né? Citamos até o exemplo de Pedro no vídeo anterior. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro foi covarde, Pedro foi tímido. Mas o Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas, fortaleceu Pedro lá no Pentecostes, né? E quando ele foi provado novamente, ele se mostrou um outro Pedro, né? Alguém queria proibir ele de falar do nome de Jesus e com toda a coragem e ousadia Pedro respondeu: importa obedecer a Deus e não aos homens. Irmãos, Jesus disse, né, que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai e dos anjos, né? E quantos hoje que na primeira ameaça já negam Jesus, né? Eu
Crente, sou nada. Eu vou para a igreja porque meus pais vão. Ah, não, eu só acompanho minha esposa. E por isso que os tímidos não herdarão o reino de Deus, né? Além dos crentes tímidos e dos incrédulos, o item fala também sobre os abomináveis, né? Irmãos, abominação diz respeito a algo insuportável, né? Detestável, repulsivo, né? E se alguém pensa que a abominação é somente os chamados pecados hediondos, né, entre aspas, eu lamento desapontá-lo, né? Porque lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 6, tem uma lista de 7 pecados ali, e 6 deles apenas aborrecem a Deus, que são a soberba, a mentira, a violência, os maus hábitos, a maldade e o falso testemunho. Mas pasmem os irmãos, o sétimo da lista, que é uma abominação aos olhos de Deus, é a fofoca, é o fuxico, né? A semeadura de contendas, né? Deus abomina, irmãos, o que semeia contendas. A pessoa chega e diz para o outro, olha, eu vou te falar um negócio, mas é porque eu não gosto de coisa errada, tá bom? Fulano disse aquilo e aquilo outro de você. Pois é, pois é, pois é. Irmãos, eu me lembro que quando eu era criança e um coleguinha ofendia o outro, né? E esse não estava nem aí, né? Aí chegava um terceiro e para incitar a contenda, ele falava, né? Ah, se fosse comigo, eu não deixava barato de jeito nenhum, né? Quando não, colocava a mão entre os dois, né? Entre o rosto dos dois e falava: quem for homem, cospe aqui. E tirava a mão para um cuspir no rosto do outro. Irmãos, isso é abominação aos olhos de Deus, né? E a Bíblia diz que nenhum desses, né, se não se arrependerem e não se voltarem para Deus, não herdarão o reino dos céus. Então, meus irmãos, ao invés de semear contendas entre os irmãos, vamos semear a paz, né? Enquanto esses abomináveis que semeiam contendas não herdarão o reino de Deus, Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Já o item 2.2 fala sobre mais 3 classes de pessoas que não herdarão o reino de Deus se permanecerem no erro, que são os assassinos, os impuros, em algumas versões fornicadores, né, e os feiticeiros. Então, começando pelos assassinos, quantos cristãos, irmãos, que foram assassinados, né, por amor a Cristo e clamam por vingança da parte de Deus? João disse que viu no céu as almas dos que foram degolados e que clamavam, né? Até quando, ó soberano, santo e dominador, esperarás para vingar o nosso sangue? E o primeiro, né, da lista, o primeiro homem da história a ser assassinado por ofertar o melhor para Deus foi Abel, né? Ele foi morto pelo próprio irmão Caim devido à inveja. E Deus chegou a dizer para Caim, né, o sangue de Abel, teu irmão, clama a mim desde a terra. E o livro do Apocalipse, ele é como se fosse uma mensagem de consolo, né, para todos os mártires que morreram por amor a Cristo, né? Às vezes a gente fica inconformado quando alguém mata um cristão, não é verdade? Como pode tirar a vida de um homem justo, de um homem bom? Então aí a gente amarra um boneco de pano no poste e descarrega nele toda a nossa indignação, não é assim? Enchemos o boneco de pedradas. E nós às vezes não damos conta que para ser um homicida aos olhos de Deus basta ter ódio, basta ter raiva de um irmão em Cristo. Jesus disse que aquele que ao menos se encolerizar, se irar contra seu irmão, já se tornou réu de juízo, né? E em 1 João, capítulo 3, versículo 15, diz que qualquer que odeia seu irmão é homicida e não tem permanente nele a vida eterna. E já em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E muitas vezes nós temos a opção de dar vida com uma palavra pacífica, uma palavra de semear paz, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé para as pessoas, e usamos ela para matar com palavras aquele que é feito à imagem e semelhança de Deus. Em seguida vem os impuros, né, que também não herdarão o reino de Deus. Quem são esses, irmãos? São aqueles que praticam imoralidades sexuais, né, como o adultério, e aqui é bom deixar claro que não diz respeito só à prática do adultério. Basta olhar para alguém do sexo oposto com intenções impuras que cometemos o adultério, né? Os fornicadores,
Ou seja, aqueles que praticam qualquer ato sexual fora do casamento, né? Viciados em pornografia e em orgias, né? Tudo isso são características de alguém que é impuro, né? Ah, irmão, mas isso é só lá no mundo, né? Só lá na Grécia, só na igreja de Corinto, né? Nos cultos pagãos. Na igreja não tem isso não, né? Irmão, será que não tem? Infelizmente é o que mais tem, principalmente nas chamadas igrejas modernas, né? As igrejas do tudo pode. Afinal, estamos na graça, dizem eles, né? E isso é transformar em dissolução a graça de Deus, como faziam os falsos mestres antigos, né? E que está registrado lá na carta de Judas. Eles usavam a graça como pretexto para pecar. Irmãos, essa palavra dissolução ela tem vários sentidos. Um deles diz respeito a orgias, né? Mas dissolução também é o ato de dissolver algo em água. E hoje muitos fazem isso, dissolvem a graça como se fosse açúcar para adoçar o amargor do pecado. Então, o adultério, a fornicação, a pornografia que ninguém conseguia engolir, adoçando com um pouco de graça, desce como mel. Só que em Provérbios, capítulo 5, versículo 3, adverte, né? Os lábios da mulher estranha destilam favo de mel, mas seu fim é amargoso como um absinto, né? Já o termo feiticeiro vem do grego, né? E aponta para algo que produz efeitos sobrenaturais, né? Como o veneno, as drogas, as magias, os feitiços. Aqui, aqueles que não obedecem o pastor de jeito nenhum, ele enche o peito e diz, né? Olha, eu só não obedeço o meu pastor. Pior é o pecado de feitiçaria, né? Mas observem que esse significado da palavra feiticeiro que nós citamos é no dicionário dos homens. O que diz o dicionário de Deus lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23? Porquanto a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. O item 2.3 aborda os idólatras e os mentirosos como outras classes de pessoas que não herdarão o reino de Deus. E quem são os idólatras? Idólatras são aqueles que deixaram a adoração ao único Deus verdadeiro e se voltaram para a adoração dos deuses falsos, né? E aqui é onde o diabo engana muita gente, fazendo as pessoas acharem que ídolos são somente imagens de esculturas, né? Mas idolatria envolve até pessoas, né? A Bíblia diz que devemos honrar pai e mãe, o marido deve amar a esposa, mas quando essa honra e esse amor está acima do que dedicamos a Deus, passa a ser idolatria aos pais, às esposas ou filhos, né, se for o caso. Por isso que Jesus disse que quem ama pai, mãe, filhos mais do que a mim não é digno de mim, porque o amor passou dos limites e virou idolatria. Por último, os mentirosos, né? Irmãos, cuidado com esse pecado, né? Com o pecado não se brinca, o pecado é nocivo, o pecado mata, e tem muitos crentes que brincam de mentir no dia 1º de abril, né? Considerado como o Dia Nacional da Mentira. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, né? Então, quem mente tem a filha do diabo na boca, simples assim. E a situação se agrava mais ainda quando Jesus diz que o que sai pela boca procede do coração. E não só a mentira, mas todos os pecados que foram citados aqui, nada disso é relativo, irmãos, tá bom? Não é mera opinião ou ponto de vista do comentarista, não. Isso é Bíblia. Isso é a verdade soberana e absoluta da palavra de Deus. Chegamos no tópico 3, que vai falar sobre a última mensagem de Cristo para a igreja. Interessante que o livro do Apocalipse começa com uma mensagem para a igreja, João, às 7 igrejas da Ásia, e encerra com outra mensagem para a igreja, né? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. E você observa que no intervalo entre o capítulo 3, versículo 22, até o capítulo 22 e o versículo 16 desse livro do Apocalipse, Jesus não menciona nenhuma vez o nome igreja. Por isso, esse é mais um dos argumentos pré-tribulacionistas, né? De que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Se o livro ou se o Senhor Jesus não fala da igreja durante esse período, entende-se que ela não estará aqui na terra. Mas essa mensagem final fala da responsabilidade de João
em testificar para a igreja tudo que ele viu. E a igreja, por sua vez, deve dar sequência, deve dar continuidade, alertando uns aos outros sobre o fim dos tempos, conforme diz o item 3.1. Ou seja, a escatologia ou estudos sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, devem ser mais pregados, não somente nos púlpitos das igrejas, mas em todos os lugares, porque o propósito de Jesus é que todos, não somente a igreja, mas todos conheçam a mensagem do Apocalipse. E isso fica evidente quando Jesus diz pelo menos 12 vezes para João: escreve, deixa registrado para as igrejas tudo que você viu, João. E quem tem ouvidos, que ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Deus disse algo semelhante também para o profeta Abacuque: escreve a visão que eu te dei com letras bem grandes e legíveis, para que até os que passam correndo possam ler. Ou seja, quem tem olhos, que leiam o que o Espírito diz ao profeta. Jesus, ele quer salvar todos, né? O cego que pode ouvir e o surdo que pode ver e ler também. O item 3.2 diz que a mensagem do Apocalipse deve ser pregada urgente. Irmãos, a volta de Jesus não deve ser encarada como algo distante, né? Deus disse para Daniel fechar o livro das visões acerca do fim dos tempos, talvez por estar distante o cumprimento, mas para João, Jesus disse para não fechar o livro, porque o fim está próximo. E nós devemos viver como Paulo. Paulo, ele considerava que iria estar vivo no arrebatamento. Ele disse, né? Nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. E se nós partirmos antes disso, antes do arrebatamento, assim como Paulo, o morrer com Cristo é lucro, né? Mas nós devemos viver a cada dia como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Por último, o item 3.3 é uma resposta ao alerta do Senhor Jesus quando ele diz: eis que cedo venho. A igreja estando preparada para esse momento, o Espírito Santo, a própria igreja e aqueles que ouviram o que o Espírito disse às igrejas, todos eles dirão, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós chegamos assim ao final dessa revista, desse estudo do livro do Apocalipse. Que Deus abençoe ricamente você que nos acompanhou durante todo esse trimestre, que curtiu os vídeos, que se inscreveu no nosso canal. Sou grato a Deus por cada revelação, por cada aprendizado nesse livro. Eu confesso para os irmãos que eu estava com uma expectativa muito grande no início desse trimestre, por ser o livro do Apocalipse bem polêmico e em grande parte figurativo, mas o Senhor preencheu todas as expectativas e foram 13 lições abençoadas para a glória de Deus. Na próxima semana, nós estaremos então, se Deus assim nos permitir, iniciando um novo trimestre, né? Uma nova revista, um novo tema. Iremos refletir sobre o Sermão do Monte, sobre a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus. Então, eu peço que os irmãos continuem orando por mim, para que Deus continue nos dando graça, unção, inspiração nesse tema também, que é muito importante para a igreja. Eu costumo dizer que não existe estudo bíblico fácil e nem difícil. O que faz a diferença em qualquer tema da escola bíblica dominical é a oração e a busca pelo conhecimento. Amém? Deus abençoe ricamente sua última aula na EBD da sua igreja e até a próxima semana.